Eles achavam que ela era apenas uma garota caminhando sozinha à noite, até que um deles passou dos limites. Não sabiam que ela havia sido treinada por Chuck Norris e não estavam de forma alguma preparados para o que estava prestes a acontecer. Siga se você ainda acredita na força silenciosa e comente se já presenciou a coragem falar mais alto que o poder. As ruas de concreto de East Dallas tinham seu próprio som, suave, áspero e arrastado. Os postes de luz zumbiam como memórias cansadas, projetando sombras longas sobre o asfalto rachado. As lojas já haviam fechado cedo, como em toda terça-feira. Um cachorro latiu ao longe e em seguida se calou, como se toda a cidade tivesse prendido a respiração. Amina Lewis caminhava sozinha, como sempre. Ela se movia no ritmo de quem há muito tempo não tinha pressa. Seus tênis gastos tocavam suavemente a calçada a cada passo. Uma bolsa de pano preta desbotada cruzava seu ombro, recheada de material de treino, bandagens e o uniforme de artes marciais enrolado com cuidado. Ela acabara de sair da aula noturna na academia comunitária, escondida atrás de uma lavanderia com telhado de zinco enferrujado e uma placa de Open quebrada que não acendia fazia anos. Não era um lugar glamouroso, sem grandes espelhos, sem tatames novos, sem troféus em exposição. Mas tinha Chuck Norris, e isso bastava. Amina não era apenas uma aluna ali. Ela era a aluna. Aquela que os outros observavam antes de tentar uma nova técnica. Aquela para quem Chuck, de vez em quando, fazia um aceno discreto para demonstrar. Ela nunca se gabou, não precisava. Sua força não vinha do barulho, mas da precisão. Mas até as lâminas mais afiadas, se guardadas por muito tempo, podem começar a enferrujar. Ela dobrou a esquina da Abrams com a Junius, onde a luz amarelada de uma lojinha iluminava fracamente a calçada. Um cartaz de papelão colado na janela dizia: "Só aceitamos dinheiro após as 20 horas." Um garoto passou de bicicleta BMX, fones de ouvido despejando batidas fortes. Ela acenou com a cabeça. Ele retribuiu. Um gesto breve de reconhecimento entre andarilhos da noite. Era o caminho habitual na Abrams. Virar à esquerda na igreja, passar pela padaria vietnamita com o neon rosa iluminando os mooncakes na vitrine. Ela fazia esse trajeto 3 noites por semana, sempre no mesmo ritmo, sempre com a mesma quietude. Não por medo, nem por paranoia, mas por uma consciência treinada. Aprendera isso com Chuck desde cedo. Ele dizia em uma faxina do fim do dia: "Não ande como se estivesse olhando para trás. Ande como se já soubesse quem está atrás de você." Ela carregava essa frase na espinha. Enquanto caminhava, uma lembrança surgiu. Não barulhenta, apenas um eco. Numa noite, 2 meses antes, bem nessa esquina, uma menina de uns 7 anos caiu da calçada e chorou. Amina estava passando, ajoelhou-se, amarrou o cadarço solto e mostrou à pequena um jeito simples de se soltar de um agarre. A mãe sorriu em agradecimento, sem palavras. A menina saudou de forma desajeitada e Amina sorriu de volta. Agora a rua estava deserta de novo. O vento roçava a barra do moletom. O ar tinha cheiro de poeira e gasolina. A calma ainda pairava, mas havia algo diferente nela. Ela não ouviu, ela sentiu. Uma presença se arrastava atrás. Um carro se movia devagar, suave demais para ser coincidência. Seus ombros se retesaram. A respiração estabilizou, não por medo, mas por ajuste. O pé direito pisou mais firme. Ela estava aterrando. Os faróis não iluminavam diretamente a calçada, mas ela via a claridade deslizar ao lado de sua sombra. Então, uma voz soou, preguiçosa, fingindo cortesia. "Ei, uma garota linda como você andando sozinha tão tarde?" Ela não olhou para trás. Não havia necessidade. As pedrinhas sob seu próximo passo soaram mais alto que a voz. Outra voz se intrometeu. "Será que ela tem alguma coisa perigosa nessa bolsa? Spray de pimenta? Ou talvez uma taser cor-de-rosa?" Risadas ecoaram, baixas, mas nítidas,
como ar parado sendo agitado. Os dedos de Amina apertaram levemente a alça da bolsa. Nada de novo. Ela já ouvira coisas assim desde os 13 anos. As palavras mudam, o tom não. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a cidade inteira, era que silêncio podia ser armadura, que silêncio não significava submissão, que às vezes a superfície calma escondia a tempestade mais feroz. Ela seguiu. O carro ainda a acompanhava, não acelerava, apenas rastejava, como um pensamento insistente que se recusa a ir embora. Amina não virou. O som bastava. O som dos pneus rolando devagar no asfalto irregular. Uma risada abafada vinda do carro. O vidro abaixou pela metade. No instinto, um interruptor interno clicou. Não era segurança, mas já não era luta ainda. Interessante, né? Outra voz surgiu. Ela anda como se essa rua fosse dela. O tom era doce, mas apodrecido no fundo. Amina manteve o passo constante. Respiração estável. O que será que tem na bolsa dela? Livros? Ou soco inglês? Risadas de novo. Mais altas, mais confiantes. Porque eles estavam confiantes. Não por coragem, mas por estarem de uniforme. Amina não reagiu. Anos de treino a ensinaram que a arma mais poderosa era o autocontrole. Não sobre os outros, mas sobre si mesma. Seus dedos apertaram a alça da bolsa. Apenas o suficiente para sentir o peso. Apenas o suficiente para lembrar o que havia dentro. Luvas, bandagens, caneleiras e o cinto. O cinto vermelho e preto. Nível instrutora 2. Chuck nunca deixava que ela dissesse que era só uma aluna. Ele sempre corrigia. Você é praticante. Isso significa que cada vez que aparece, transmite algo. E naquela noite, o que ela transmitia estava sendo observado. O carro se aproximou mais um pouco. Não chegou à guia, mas invadiu seu espaço. Como se quisesse lembrar que ela não estava apenas sendo seguida, estava sendo encurralada. Ei! Uma voz chamou de novo, mais alta. Qual é seu nome, gata? Silêncio. Se achando demais, hein? Ainda sem resposta. Amina dobrou a esquina. Seu prédio estava a poucas quadras. A rua era mais estreita, menos luzes, sem câmeras. Uma brisa sacudiu um saco plástico perto do bueiro. Atrás, o carro diminuiu mais ainda. Ela ouviu claramente o clique da porta do passageiro sendo destravada. Viu aquele vestido? O segundo policial falou, alto o bastante para ela ouvir. Justo nos lugares certos. É, justo demais para quem anda sozinha. Então veio o som que fez seus ombros ficarem duros. Não medo, não pânico. Alerta. Uma porta se abriu. Passos ecoaram. Jovens, pesados, cheios de confiança. Ela viu a sombra dele se alongar ao lado da dela, alta, próxima. Ele caminhava lado a lado, não atrás, não à frente, bem ao lado, como se fossem velhos conhecidos. Boa noite, ele disse com uma falsa cortesia. Não quero assustá-la. É só que... é difícil ignorar você. Amina não respondeu. Seu rosto permaneceu sereno, os olhos fixos à frente. Ele se inclinou um pouco mais perto. Você mora por aqui? Tem família? Ainda estuda? Seu namorado deixa você sair vestida assim? Ela podia sentir o sorriso dele sem precisar virar a cabeça. E então aconteceu. Sempre há um momento assim. O momento em que alguém decide levar a brincadeira longe demais. O momento em que deixam de fingir humor e começam a tentar provar poder. A mão dele se ergueu, rápida, mas não violenta. Tocou a parte de trás do vestido dela e o levantou levemente. Só um pouco, o suficiente para mostrar pele, o suficiente para roubar o controle do corpo dela, ainda que por um batimento de coração. Atrás, o policial dentro do carro apertou a buzina 2 vezes, como se estivesse torcendo. Risadas ecoaram como vidro se partindo. E nesse instante, não paralisada pelo medo, mas pela fúria embrulhada em silêncio, Amina parou.
Não de forma abrupta, não de maneira dramática, mas como a maré que recua antes da onda violenta se erguer. Ela ficou sob a luz intermitente do poste, sua sombra cortada ao meio. O vento agitando levemente a barra do moletom. Sua mão segurou a alça da bolsa, não apertada, mas preparada. Ele não via a tempestade. Ainda não. Ele ainda ria. Mas algo na noite havia mudado. O ar parecia lembrar quem ela era. O riso não cessou imediatamente. Ele se arrastou pela rua como óleo vazando de um motor rachado, ainda quente, ainda escorregadio, mas destinado a pegar fogo. A mina não se moveu. Ficou ali, respiração estável, mesmo depois de a mão dele tocar seu vestido. O policial ao lado dela, jovem, arrogante, ainda rindo, não percebeu a mudança. Seu corpo relaxado, as mãos pendendo, o sorriso zombeteiro ainda preso no rosto. Mas a coluna dela já estava ereta. Atrás, a viatura continuava ligada, faróis apagados. O segundo policial estava no banco do motorista, uma mão largada no volante, os dedos tamborilando no painel como se seguisse uma música imaginária. Ele não olhava de perto. Achava que não precisava. A rua deserta, só eles ali. Sem testemunhas, sem câmeras, apenas uma mulher com uma bolsa e 2 homens de uniforme. Mas ela não era uma mulher comum, e aquela bolsa não era uma bolsa qualquer. A mina se virou, não de repente, mas com a precisão de um movimento praticado milhares de vezes. Não arregalou os olhos, não gritou. Apenas olhou direto para o homem ao lado, seus olhos encontrando os dele, sem medo, sem raiva. Isso o surpreendeu. Calma, ele disse, a risada na voz agora mais frágil. Foi só uma brincadeira. Ela avançou meio passo, nada mais. Você acha isso engraçado? Perguntou a voz baixa, clara. Ele piscou. A gente só estava brincando. Não precisa... A frase ficou no ar. A mão dela já havia se movido. Rápida como um raio, com propósito moldado pela disciplina. Ela agarrou o pulso dele, torceu para fora e para cima. Um clássico bloqueio articular que Chuck a obrigara a repetir até os braços doerem. O corpo dele reagiu antes que o cérebro entendesse. Ele se curvou, ofegando, a outra mão tateando em busca de apoio. Ela não gritou. Não pediu licença. Apenas se moveu como água encontrando um novo caminho. Com o pulso imobilizado e o corpo sem equilíbrio, ela girou. Seu pé esquerdo enganchou atrás do calcanhar dele e ele tombou para a frente. O joelho bateu na calçada com um estrondo. A mina não soltou. Guiou sua queda como se estivesse pousando um objeto frágil numa prateleira. Mas aquele objeto não era frágil. Era poder sendo retirado. Ei! O outro policial gritou de dentro do carro, escancarando a porta e correndo. Ele era maior, cabeça raspada, mãos rápidas mas desleixadas. O soco veio com toda a força, mas sem técnica. A mina entrou na trajetória dele, baixou sob o golpe largo e firmou o corpo. Seu cotovelo atingiu por baixo das costelas, logo sob o colete. Um ponto que Chuck chamava de interruptor da respiração. Não os faz desmaiar, ele dizia, mas os lembra de que também são humanos. Ele arfou, caiu de joelhos. Ela não continuou. Não precisava. Os dois já estavam derrotados, sem sangue, sem ossos quebrados, mas sem risadas. Ela se virou, os olhos varrendo em direção à viatura. O terceiro policial, o que não saíra ainda, estava no banco do motorista, observando pelo para-brisa. Sua mão pairava perto da arma. Não sacou, apenas pairava. A mina manteve o olhar fixo nele. Seu peito subiu e desceu uma vez. Serena. A postura se abriu, mas firme. Ele não se moveu. Não abriu a porta. Não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para ela como quem percebe, tarde demais, que nunca entendeu o que tinha diante de si. A mina ajustou a alça da bolsa e se virou. Caminhou, cada passo um ato de posse, não de permissão. Atrás dela,
O carro permanecia parado. A rua voltava ao silêncio. Só o vento ousava segui-la agora. A luz no fim do quarteirão piscava. Ao longe, uma sirene soou e morreu. Amina dobrou a esquina e desapareceu na rua seguinte, sem olhar para trás. Ela não correu. Não precisava correr. Os que ficaram para trás eram os que não tinham entendido, até agora. A primeira versão da história surgiu antes do amanhecer. Não nos jornais, não em um relatório oficial, mas em um vídeo de 38 segundos postado de uma conta anônima. Baixa resolução, imagem borrada, gravada da câmera de bordo da viatura. Mostrava uma jovem branca, alta, caminhando sozinha de preto, torcendo o pulso de um policial e derrubando-o no chão. Sem contexto, sem som, sem rosto nítido, apenas violência. Como se tivesse caído do céu. A legenda dizia: suspeita feminina agride policial durante uma abordagem de rotina. Thin Blue Line. Quando o sol mal havia surgido no horizonte, o vídeo já circulava por toda a parte. Fóruns locais, grupos de vigilância do bairro, páginas do Facebook cheias de bandeiras e avatares patrióticos. Ninguém perguntava o que tinha acontecido antes. Só perguntavam: quem é ela para ousar fazer isso? Amina não sabia de nada quando acordou, porque não acordou em seu quarto. Ela acordou numa cela. O banco de aço gelado. Seu moletom havia sido confiscado. O celular também. Um bracelete de papel enrolado em seu pulso dizia: Lewis, Amina, detida. Ela sentava-se ereta, pernas cruzadas, coluna firme como se estivesse meditando e não esperando que o sistema decidisse como iria chamá-la. Agressora, criminosa, ameaça. Um policial passou pelo corredor sem nem olhar. Outro olhou demais e depois seguiu adiante. Ela escutava fragmentos vindos das portas que nunca fechavam direito. É a garota do vídeo. Ouvi dizer que quebrou a costela de um deles. Impossível. Ela estava sozinha. Do lado de fora, o relatório policial estava sendo redigido. Frio, burocrático, arruinador por omissão. A suspeita resistiu durante a abordagem, dizia. O contato escalou devido à iniciativa da suspeita. A detida usou força antes que os agentes pudessem reagir de forma adequada. Nenhuma linha mencionava as palavras ditas. Nenhuma linha falava do vestido. Nenhuma risada foi registrada. E o mais alarmante, nenhuma justificativa para a abordagem, porque de fato não havia. Mas a justificativa já não importava quando a narrativa estava pronta. Chuck Norris leu aquele relatório de manhã, em pé na cozinha. A xícara de café intocada, os óculos escorregados pelo nariz. Suas mãos não tremiam, sua respiração não mudava, mas em seus olhos algo escureceu, como uma cortina puxada uma camada a mais. Ele abriu o vídeo no laptop, o dele, da câmera acima da porta da academia, do outro lado da rua. Lente grande angular, áudio nítido, sem cortes, sem edições, sem desculpas. Ele assistiu ao momento em que a viatura entrou no quadro. As risadas, a linguagem corporal, a mão erguendo o vestido. Ele parou ali, reviu 2 vezes, depois deixou seguir. Viu cada movimento de Amina, a precisão, o controle, a forma como ela não explodiu, mas escolheu o momento. Como deixou que eles respirassem, como os manteve inteiros. Ela não os destruiu. Ela os poupou. Chuck fechou o arquivo, recostou-se na cadeira e ficou ali por muito tempo. Um caminhão de entregas entrou na viela atrás do prédio, pneus rangendo sobre cascalho. Um pássaro gritou no telhado. Nada mudou no som. Mas tudo estava prestes a mudar. Enquanto isso, na delegacia, os sussurros já se espalhavam. Agentes falavam baixo na sala de descanso. Alguns olhavam tempo demais para o celular. Outros andavam mais rápido pelos corredores, como se o movimento pudesse afastar o peso do que tinha acontecido. Mas o sussurro sempre viaja mais rápido que a culpa. Você viu o vídeo? Alguém perguntou. Tem algo errado. Ela nem chegou a socar ninguém,
murmurou outro. A sargento Reis, uma mulher com 21 anos de serviço, entrou na corregedoria naquela tarde e disse com calma: talvez você devesse verificar o backup da câmera da patrulha 12C. Ouvi dizer que há uma falha. Ao fim do dia, o nome de Amina já estava na lista de presos. Acusação: agressão a agente público. Aguardando audiência de fiança. Do lado de fora da cadeia municipal, um pequeno grupo se reuniu. Não era protesto, era curiosidade. Celulares nas mãos, fotos, dedos apontando. Sem cartazes, sem slogans, apenas atenção. Às 20h47, uma ONG jurídica encontrou o vídeo no Twitter e republicou com uma legenda simples: contexto sempre importa. Às 21h12, Chuck discou um número que não usava havia anos. Jayden, disse, tenho algo que você precisa ver. E assim, o pêndulo começou a oscilar de volta. Mas Amina não sabia de nada. Ela estava sentada no banco frio, mãos sobre os joelhos, coluna ereta, olhos fechados. Respirava devagar, não esperando ser salva, mas esperando a hora de falar. Não com palavras, mas com a verdade. E a verdade estava chegando. A academia estava silenciosa, mais que o normal numa manhã de quinta-feira. O tatame sem varrer. As cortinas ainda meio fechadas, deixando faixas de luz no assoalho. Algum caminhão apitou ao dar ré do outro lado da parede e sumiu. Chuck Norris estava sozinho no centro do dojo, controle remoto na mão. Na tela diante dele, uma imagem parada. Amina, de costas, o vestido sendo erguido, o braço começando a se mover. Ele deixou o vídeo seguir. Não comentou, não pausou. Apenas deixou a verdade fluir. A gravação completa durava 10 minutos. Ele já a tinha visto 4 vezes, cada vez batendo nele como ondas contra a rocha. Ele sabia o que era aquilo. Já tinha visto antes, em outra forma, outra era, outro uniforme. A crueldade não o surpreendia, mas o descuido, isso era novo. Ele se aproximou da tela, avançou quadro a quadro. Cada gesto claro, as vozes nítidas, as risadas, o som dos passos no concreto, o jeito de Amina se mover, não pela raiva, mas pelo ajuste. Ela não atacou, ela restaurou o equilíbrio. Ele fechou o arquivo, gravou em um disco criptografado e fez 2 cópias, uma em outro USB, outra enviada para a nuvem sob um pseudônimo antigo dos tempos de exército. Nomeou o arquivo Dallas 12 Seals Uncut. Não tinha pressa. Chuck Norris nunca tinha pressa. Do lado de fora, a porta rangeu quando Jayden entrou. O jovem ainda usava o crachá de jornalista no pescoço, embora o jornal para o qual trabalhava tivesse se tornado totalmente digital 2 anos antes. Você disse que era urgente? Jayden perguntou. Chuck não levantou os olhos. Apenas lhe entregou o pendrive sem dizer nada. Jayden o recebeu confuso. O que tem aqui dentro? A verdade, disse Chuck. Mas a verdade basta. Ela precisa ser vista. Jayden girou o pendrive na mão. Agora com 29 anos, fora aluno de Chuck quando seus socos ainda eram brutos e os passos cheios de arrogância. Agora estava maduro, não só na técnica, mas no ideal. Trabalhava para expor a verdade, não para impressionar. Posso publicar pelo nosso canal anônimo, sugeriu Jayden. Vai chegar às pessoas certas. Deixe que ela decida, respondeu Chuck. Oh, Amina? Jayden ergueu os olhos, surpreso. O senhor acha que ela vai querer tornar isso público? Chuck finalmente o encarou. Ela não precisa de conselhos. Ela precisa de escolha. A frase pairou no ar como uma espada sobre o campo de batalha. Jayden assentiu. Se ela disser não, ninguém verá esse vídeo, disse Chuck. Ela já fez mais do que o suficiente. Ficaram em silêncio. O único som era o do velho relógio da academia, marcando o tempo acima da porta de entrada. Eram 11h04. Chuck foi até a frente, puxou a cortina até o fim, deixando o sol inundar o tatame.
O pó dançou nos feixes de luz. A cidade lá fora seguia, sem saber que algo irreversível havia acontecido. Ele voltou à mesa, pegou um envelope pequeno e escreveu: Lewis, Amina. Colocou o segundo pendrive dentro, selou e empurrou para Jaden. Entregue isso a ela quando for solta. Jaden hesitou. O senhor acha que ela vai sair logo? O olhar de Chuck não vacilou. Eu não a treinei para aceitar ser esmagada. Então, sem mais palavras, pegou o esfregão e começou a limpar o chão do tatame. Movimentos longos, serenos, como se nada tivesse mudado, como se tudo tivesse mudado. O processo de soltura levou 13 minutos. 13 minutos de digitar, assinar, digitalizar documentos e evitar olhar nos olhos dela. O policial atrás da mesa murmurava as condições. Em investigação, sem restrição de movimento. Obrigada a retornar ao tribunal. Amina assentiu uma vez. Seu rosto não mostrou nada além disso. Não agradeceu. Não perguntou. Apenas saiu em silêncio. O saguão da delegacia estava quieto. As luzes fluorescentes zumbiam sem alma. Um segurança encostado na parede distante rolava o celular. Ninguém a esperava. Nenhum repórter. Nenhuma multidão furiosa. Nenhum aplauso. Apenas um suspiro do prédio, como se aliviasse o peso quando sua prisioneira, inconveniente, atravessava a porta. Lá fora, o sol queimava sem calor. O vento varria a calçada como um sussurro que ninguém queria pronunciar. Jaden estava à beira da rua, mãos nos bolsos do casaco, olhos ocultos sob a aba do boné. Ele não acenou, apenas fez um leve gesto de cabeça. Amina parou diante dele. Ele tirou do bolso um pequeno envelope e entregou sem explicações. Ela pegou, olhou para o envelope e depois para ele. Ele disse: Isso é para você decidir. Ela não perguntou quem ele era. Ela sabia. E Chuck Norris nunca entregava uma arma a alguém, se não confiasse que essa pessoa teria a força de não usá-la. Naquela noite, em seu apartamento, a luz era suave. O sol pintava faixas douradas na mesa da cozinha. O ar ainda trazia o aroma de sândalo do incenso que sua mãe havia acendido na visita. O telefone vibrou sobre a mesa. Mensagens de colegas. Uma chamada perdida da tia em Atlanta. Um correio de voz de número desconhecido. Ela ignorou todos. O envelope estava diante dela. Abriu devagar, sem cerimônia, como quem remove algo frágil. Dentro havia um pendrive, sem etiqueta, sem instruções. Ela conectou no laptop. Apareceu uma pasta. Um único arquivo, nomeado por uma sequência de números de tempo, sem título. Ela clicou em reproduzir, sem narração, sem música. Apenas os sons da rua, pneus rolando no asfalto, o trânsito distante. Depois a viatura, depois as risadas, depois os policiais, depois a fronteira sendo ultrapassada. E ela, não como suspeita, não como agressora, mas como mulher, interrompida, desrespeitada e depois restaurando-se sozinha. Ela se viu em movimento, não com raiva, mas com memória. Cada gesto era uma lição lembrada, uma postura ajustada, um limite redefinido. Quando o vídeo terminou, não reviu. Ficou sentada por um instante. Depois abriu lentamente o navegador. O cursor pairou sobre o ícone de upload. Sua mão não tremia. Não escolheu filtro. Não escreveu legenda. Não marcou nada. Apenas uma postagem simples. Foi isso o que aconteceu. Ela clicou em publicar. Depois fechou o laptop. Na hora seguinte, fez chá. Regou as plantas. Acendeu uma vela. Quando checou o telefone de novo, havia 86 notificações. À meia-noite, o vídeo tinha 2,1 milhões de visualizações. Às 3 da manhã, já era tendência no Twitter com uma hashtag que não fora ela quem criou. Train like Amina. As pessoas já não discutiam se ela havia usado força excessiva. Perguntavam: quem é ela? Um vídeo antigo surgiu de um campeonato juvenil de artes marciais.
Amina, aos 15 anos, de uniforme branco, girando no ar e quebrando 4 tábuas empilhadas. Chuck Norris aplaudia ao fundo. As emissoras começaram a cavar arquivos. Entrevistas antigas, postagens de colegas. Uma foto dela dando aula de defesa pessoal numa escola. Braços ao redor dos ombros de 2 adolescentes, as 3 sorrindo radiantes. Mas Amina não disse uma palavra. Ela deixou que falassem. Deixou que a verdade respirasse por si. Na manhã seguinte, uma âncora de telejornal local disse: o vídeo causou indignação e levantou muitas questões sobre má conduta, mas ao mesmo tempo acendeu um novo símbolo. Ela não publicou o vídeo para ficar famosa. Publicou para corrigir a verdade. Na academia, Chuck abriu as cortinas antes do treino, olhou para a luz da manhã e sorriu de leve. Quando os alunos perguntaram: "O senhor viu o vídeo?" Ele apenas respondeu: "Ela escolheu o momento certo para falar. Isso é força." E Amina. Começou a manhã passando por um mercadinho na Ross, diante de um mural de Maya Angelou, que havia sido vandalizado no ano passado, mas permanecia firme. Ninguém a impediu, mas as pessoas a olharam por mais tempo do que antes. Alguns acenaram com a cabeça. Uma mulher empurrando um carrinho de bebê sussurrou: "É ela!" e abraçou o filho mais forte, como se a proximidade pudesse transmitir força. Amina não mudou o ritmo dos passos. Continuou andando, os mesmos passos, o mesmo silêncio. Mas agora, a cidade inteira sentia aquele compasso. O departamento de polícia não explodiu, apenas afundou. Sem sirenes, sem gritos, só um deslocamento silencioso de peso, como o gemido de colunas antigas de uma casa em ruínas. Um som que só se ouve quando tudo o mais se cala. O vídeo chegou à delegacia antes mesmo do comunicado oficial. Alguém assistiu no celular na sala de descanso. Outro projetou na tela grande da parede. Sem som, apenas as imagens de uma jovem branca andando sozinha, sendo parada, assediada, e depois reagindo com um controle tão assustador que a sala inteira silenciou. Alguém murmurou: "Não é como eles contaram." Outro não disse nada, apenas saiu da sala e não voltou. A sargento Lowe foi a primeira a romper o protocolo. 22 anos de serviço. Já tinha visto dias ruins, policiais mentindo, encobrindo, rindo de coisas que deveriam ter acabado com suas carreiras. Mas desta vez era diferente. Não só pelo que aconteceu, mas porque todos tinham visto. Ela entrou na corregedoria sem bater, largou um dossiê na mesa do tenente Raoni, que mal levantou os olhos. 3 dias atrás, ela disse, perguntei se havia alguma irregularidade no relatório da patrulha 12C. Você disse que não. Naquele momento não havia. Ele respondeu frio. Agora há. No dossiê, capturas de tela, registros de rádio, lacunas no GPS e a cópia do relatório original sem nenhum evento no horário em questão. Raoni folheou até a última página. Uma imagem parada do vídeo, no instante em que a mão do policial tocava o vestido de Amina. Ele não disse nada. Apenas soltou o ar pelo nariz e pegou o telefone. Ao meio-dia, 3 policiais da patrulha 12C foram suspensos imediatamente, sem armas, sem distintivos. Uma investigação interna oficial foi aberta. Agentes da CIA foram enviados para baixar as cópias brutas das câmeras corporais no sistema em nuvem. Desta vez, sem chance de apagar. No entanto, não houve coletiva de imprensa, nenhum comentário oficial. Apenas um silêncio cada vez mais pesado a cada hora. No vestiário, um policial jovem se inclinou e cochichou para o colega. Ela nem socou ninguém. O outro respondeu. Justamente por isso é ainda mais grave. No estacionamento, Chuck Norris estava encostado na sua caminhonete, braços cruzados, sem dizer nada, apenas olhando fixamente para a porta principal do prédio. Um policial à paisana passou por ele, hesitou. "O senhor acha que ela vai processar?" Perguntou, meio curioso, meio esperançoso. Chuck não respondeu. Não precisava.
Porque o que os assustava não era o processo. Era o olhar nos olhos de Amina, um olhar que dizia: vocês não podem comprar de volta o que eu recuperei. A academia ainda tinha o cheiro familiar, madeira de pinho no chão, suor antigo e algo mais profundo, concentração ou memória. Naquele dia era terça-feira, a aula de técnica básica. O tipo de treino sem exibicionismo, sem tentativas de impressionar. Era sobre passos, respiração, equilíbrio, o alicerce que sustenta todo o resto. Chuck estava à frente da sala, braços soltos, olhos acompanhando cada dupla de alunos em movimento. Não corrigiu ninguém naquele dia. Nem falou muito. Apenas observou. Então a porta se abriu. Ninguém virou a cabeça, mas a sala toda mudou de leve. Como se o ar tivesse pausado para se ajustar. Amina entrou. Ainda com o mesmo moletom preto da noite anterior. Tudo havia mudado. Mas seus passos estavam mais lentos, não por cansaço, mas por peso. Uma presença diferente. Não mais barulhenta, apenas mais clara. Ela não disse nada. Não precisava. Um aluno jovem a olhou e acenou. Um gesto que dizia: eu vi. Alguns outros fingiram não notar, mas seus olhos a seguiram pelo espelho. No fundo da sala, uma menina de uns 10, 11 anos se escondia atrás de um aluno mais velho. Ela hesitou, depois avançou, pés pequenos, respiração ansiosa. Amina a viu e inclinou levemente a cabeça. A menina se aproximou, ergueu os olhos e fez uma reverência, lenta, solene. Amina respondeu com a mesma reverência, igualmente calma. A menina não disse nada. Não precisava. Mas sua mãe, esperando do lado de fora, falou com o olhar. Um olhar que dizia: obrigada, não pelo que você fez, mas pelo que não deixou que tirassem de você. Chuck observava do canto da sala. Um aluno perguntou, meio em tom de brincadeira: então agora ela é professora? Chuck deu de ombros. Ela sempre foi professora, disse. Vocês é que só começaram a aprender agora. A aula prosseguiu. Gritos de Kia soavam em cadência. Pés deslizavam pelo tatame. E Amina entrou na fileira, sem holofotes, sem aplausos. Apenas mais uma praticante. Mas todos sentiam o jeito como o espaço parecia se curvar em torno dela. Não como ameaça, mas como gravidade. Ela já não recuperava nada. Ela possuía. O palco daquele dia era pequeno. Apenas um tablado de 1 metro de altura, na escadaria do tribunal, ladeado por 2 bandeiras e um brasão da cidade. Cadeiras dobráveis em fileiras, mais parecido com sala de espera do que com cerimônia. Sem cercas, sem imprensa gritando. Só alguns funcionários tensos, trocando olhares cautelosos. Não chamavam aquilo de coletiva, chamavam de diálogo comunitário. Amina estava na segunda fileira, não no centro, não em destaque, apenas presente, cabelo preso, moletom limpo, sem maquiagem. Parecia a mesma do vídeo, porque era. Mas o olhar era outro. Já não perguntava por quê. Esperava pela verdade. O prefeito falou primeiro. Palavras prontas sobre responsabilidade e compromisso com a transparência. Depois, o comissário de polícia, pálido, cansado, lendo devagar um texto revisado dezenas de vezes. Reconhecemos o incidente envolvendo a senhorita Lewis. Reconhecemos a dor que causou. Reconhecemos a força e a calma que ela demonstrou sob pressão. Repetia, reconhecemos, sem nunca dizer desculpe. Amina não franziu a testa, não piscou. Mas Chuck, sob a sombra de uma árvore, percebeu os dedos dela se fecharem em punho. Não forte, só como quem segura algo. Quando chamaram seu nome, Amina não se levantou de imediato. Não havia música, nem aplausos. Apenas passos no assoalho de madeira. Ela subiu ao palco, ajustou o microfone que chiou baixo. Olhou à frente, para os oficiais, para o público nos celulares e nas transmissões ao vivo. Por um instante,
Nada disse. Então calma, com voz mais firme que o suporte do microfone, começou. Quando eu tinha 12 anos, um colega disse que eu era vazia, que eu usava a faixa preta sem saber lutar de verdade, que só repetia movimentos para marcar pontos, que eu estava fingindo. Pausou. Naquela semana, chorei sozinha no quarto. Não porque acreditei nele, mas porque não sabia como provar que ele estava errado. Mais silêncio. O ar congelado. Agora tenho 20, e ainda há quem ache que eu finjo, que o que faço não é real, que não mereço. Olhou para as mãos. Mas eu não publiquei aquele vídeo para provar nada. Ergueu o olhar, firme. Eu publiquei para que a próxima garota que caminhar sozinha à noite saiba que força não precisa gritar. Ela sabe respirar, sabe quem é. Não ouve aplausos, só escuta pesada, profunda. Não preciso de desculpas desta cidade, concluiu. Mas quero que a cidade lembre, porque se esquecer vai acontecer de novo. E da próxima vez, talvez ela não saia tão silenciosa quanto eu. Desceu do palco. Passou pelo comissário sem olhar. Passou pelo prefeito. Passou pelos policiais enfileirados com arrependimento educado. E atrás das câmeras, Chuck sorriu de leve. Não de orgulho, mas porque sabia. Ela falou. Não para punir, mas para restaurar. E a cidade, pela primeira vez em muito tempo, teve que ouvir. A calçada era a mesma, ainda rachada, inclinada para o bueiro. O poste ainda piscava e zumbia na névoa da manhã. Os passos de Amina tocavam os mesmos pontos, como memória gravada no concreto. Ela refazia o caminho da noite em que tudo começou. O mesmo moletom, o mesmo ritmo. Mas agora, tudo era diferente. Não fora, mas dentro. Na esquina da Reed com a Maple, ela desacelerou. Ali era o lugar, o momento. A mão erguendo o vestido, as risadas, o silêncio depois. Agora estava sozinha, sem câmeras, sem olhos, só uma brisa no ombro, como se ela também lembrasse. A cidade instalara uma nova câmera no poste. Chamavam de medida de segurança. Mas segurança nunca fora o problema. Ela ergueu os olhos, não com rancor, mas com clareza. E seguiu. Quarteirões adiante, passou pelo mural de Maya Angelou, restaurado após o vandalismo. Agora mais vivo, mais forte. Alguém adicionara uma frase em estêncil. Eu venho como uma só, mas me ergo como 10.000. Amina parou, sorriu leve, continuou. No centro comunitário, a recepcionista abriu um sorriso. Olá, Amina, disse. Sua turma hoje está cheia. Amina assentiu. Não precisava perguntar por quê. Dentro da academia, os alunos já aqueciam. Rostos novos, meninas jovens, alguns meninos, até uma mãe de braços cruzados observando, olhar protetor. Chuck ajustava um colchonete gasto no fundo. Não disse nada quando ela entrou. Apenas lançou-lhe um olhar, não de surpresa, mas de reconhecimento. Um olhar que dizia: eu sabia que você voltaria. Amina foi à frente. Não se curvou logo. Primeiro olhou todos, depois falou. Não estamos aqui para aprender a lutar. A sala ficou em silêncio. Estamos aqui para aprender a decidir quando não lutar. Então ela se curvou. A turma inteira retribuiu. E a aula começou. Quando o sol se punha atrás dos prédios de tijolo, Amina sentou nos degraus da academia, bebendo água de uma garrafa de metal. A menina que a reverenciara antes se aproximou e sentou ao lado. Senhora Amina, sussurrou, é verdade que a senhora derrubou 2 policiais? Amina virou-se, encarou a menina e sorriu. Desta vez mais largo, mais humano. Eu não os derrubei, disse. Eles caíram sozinhos. A menina riu baixinho, depois assentiu séria, como quem ouvira um segredo antigo. As duas ficaram em silêncio. Antes de ir, a menina voltou-se. Quando eu crescer, quero andar como você. Amina não respondeu. Apenas acompanhou seu passo pequeno, leve, firme.
Depois olhou de novo para a rua. As mesmas rachaduras, a mesma calçada. Mas agora, sua sombra se estendia mais, e a cidade nunca mais esqueceria o modo como foi obrigada a se olhar de novo.